A coluna de saúde de hoje vai falar sobre rinite alérgica, doença que afeta 1 em cada 4 pessoas no mundo. Essa é a estimativa da Organização Mundial de Saúde. E embora seja uma doença de sintomas mais leves, é fator de risco para quem sofre de asma e também pode levar a quadros mais sérios, como a sinusite. E a gente recebe aqui no estúdio o médico Miguel Tepedino, membro da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia. Obrigada, doutor Miguel, pela presença. Peço desculpas de estar entrevistando um otorrino com essa voz aqui fanha, mas faz parte do momento em que estamos vivendo e que está todo mundo com algum probleminha desse tipo. Mas já que o nosso assunto é rinite alérgica, você falou que tem vários, numa conversa aqui anterior com a gente, tem vários tipos de causa aí para rinite. São vários tipos de rinite. Mas a rinite alérgica, o que provoca isso? Bom, boa tarde, Heloísa. Boa tarde, Cecília. Boa tarde a todos os telespectadores. Bom, então, como a gente já conversou anteriormente, na verdade existem vários tipos de rinite, mas o tema hoje é da rinite alérgica. A rinite alérgica ela é provocada por fatores que geram alergia no indivíduo. E existem vários fatores e também diferenciam esses fatores de acordo com a região que você vive. Por exemplo, em regiões mais frias, como no sul, existe o pólen que pode gerar a rinite alérgica. Em regiões mais quentes, como o Rio de Janeiro, a gente tem os ácaros, os pelos dos animais, existem a sujeira de uma forma geral, o acúmulo de detritos pode gerar e estimular esses sintomas da rinite alérgica no paciente. A gente já tem perguntas que estão chegando aqui de pessoas que sofrem com rinite. Tem a pergunta aqui da Lorena Andrade, ela fala o seguinte: primeiro, ninguém merece. Rinite realmente é uma coisa que deixa a gente até cansado, né? Quando começa um ataque de rinite. Qual é o melhor tratamento para curar a rinite? Ela está esperançosa aqui. Existe cura para a rinite? Então, a rinite não existe cura, existe o controle da rinite. Isso é uma coisa que a gente conversa frequentemente com nossos pacientes, porque a gente tem que trabalhar com a expectativa em relação ao tratamento que a gente pode proporcionar. Existem tratamentos que geram um controle mais longínquo e uns tratamentos que são feitos para tratar os sintomas momentâneos, digamos assim. E realmente a rinite ela pode afetar bastante na vida, na qualidade de vida das pessoas, dependendo da gravidade que ela vai afetar esse paciente. Então tem pacientes que têm distúrbios do sono provocados pela rinite, por exemplo. São pacientes que podem ficar durante o dia mais irritados, pacientes que podem ter uma dificuldade de concentração. Então, a gravidade da rinite ela é muito importante de ser avaliada pelo médico para poder ser tratada de forma correta também. Olha aqui, a Cristiane Ramalho está querendo saber se a rinite alérgica é hereditária e se tem alguma relação com a alergia a gatos. Existe a alergia a gatos, sim, e a rinite também tem um fator hereditário. Então, pais com rinite normalmente geram filhos com rinite também. Então, é importante esse fator hereditário e é importante, em relação ao gato, também não vamos crucificar os gatos. Nem todos têm alergias a gato especificamente, mas entre os animais, o gato é o que provoca mais frequentemente a sensibilidade dos indivíduos. Olha, a gente vai continuar conversando com o Dr. Miguel. Você pode mandar a sua pergunta para a gente. Até aqui na redação, formou uma rodinha em volta do Dr. Miguel, todo mundo com muitas dúvidas. Então, daqui a pouquinho, a gente volta a falar sobre isso. Você pode mandar a sua pergunta para a gente. A gente volta ao estúdio para conversar com o médico Miguel Tepedino, da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E o tema da coluna Saúde de hoje é a rinite, sinusite. Vamos ver só uma artezinha, só para ilustrar para as pessoas o que acontece com... Opa! Tá, a gente está se vendo aqui. Fundo pronto. Infinito. Aqui, o ácaro. Bom, nessa imagem a gente pode ver o ácaro entrando em contato com a mucosa nasal e gerando aquele processo inflamatório representado ali de vermelho mais intenso. O ácaro que está em tudo. Está em tudo, está em tudo e principalmente o que a gente orienta as pessoas dentro das suas casas é arejar ao máximo as casas. Se necessário, agasalhar as crianças, os idosos também, mas o importante é deixar o ar passar, porque o acúmulo de ácaro vem justamente de lugares que ficam muito fechados e parados. Olha, tem aqui um assinante que fala o seguinte, o Alexandre Andrade, fala: todas as doenças que terminam com it são terríveis. Então, a gente já está falando rinite, sinusite, elas podem evoluir, a rinite pode evoluir para uma sinusite, a sinusite pode evoluir para uma doença mais grave?
Bom, a evolução para doenças mais graves são extremamente raras. Elas podem acontecer, mas estão extremamente raras e para casos específicos. Então, essa preocupação ela não deve ser uma preocupação inicial do paciente. As rinites, elas podem sim gerar um quadro de sinusite, porque a inflamação constante do nariz faz com que haja uma dificuldade de drenagem também dos seios paranasais. Então, uma rinite pode gerar uma sinusite ou, como a gente prefere chamar, uma rinocinusite. Modernamente, cientificamente, a gente chama de rinocinusite porque é muito difícil, salvo raras exceções, você ter uma inflamação isolada dos seios paranasais, ou seja, uma sinusite propriamente dita. Então, a gente prefere chamar de rinocinusite porque geralmente existem sintomas nasais e sinusais. Doutor, o Fernando Fernandes pergunta aqui, por que eu tenho alergia forte a determinados gatos e a outros eu simplesmente não sinto nada? Isso varia mesmo? Ou quem tem alergia a gato tem alergia a tudo? Como é que funciona essa análise? Aí, na verdade, em relação aos gatos, tem que saber qual ambiente que esses gatos vivem também, ou se ele vive rodeado de gatos. Uma curiosidade, por exemplo, ambientes secos são piores para as vias nasais, só que ambientes úmidos surgem mais ácaros e fungos e coisas que promovem alergia, né? Existe essa diferença? Existe. A gente estava conversando também anteriormente. Então, lugares que têm um ar mais seco, existe um processo de inflamação das vias aéreas superiores que é mais facilitado de uma forma geral. E lugares úmidos, como o Rio de Janeiro, perto da praia, que a gente tem uma umidade alta do ar, tem uma tendência menor de desenvolver essas doenças inflamatórias. Contudo, lugares também que são muito úmidos e fechados e que acumulam a umidade, por exemplo, fungos, também podem facilitar o desenvolvimento, o aparecimento de doenças como rinites alérgicas, por exemplo. Pois é, o Rio de Janeiro curou minha rinite. Em São Paulo tinha acessos. Ó, a Elaine Alves tem aqui uma pergunta. Em menos de um mês, tive sinusite 2 vezes. Como posso evitar que uma simples gripe evolua para uma sinusite? Aí ela até faz uma ressalva aqui. Tenho rinite alérgica. Bom, a Elaine tocou num assunto muito importante. Geralmente, uma crise de sinusite ou de uma rinocinusite vem após um resfriado comum. Então, o que tem que evitar não é a sinusite, ela que teve 2, tem que tentar evitar os resfriados. Mas dependendo da época do ano, por exemplo, a gente acabou essa semana tendo uma transformação de temperatura muito grande. A gente vive de calor, choveu, está fazendo frio, ventando. Então, essas transformações bruscas da temperatura, elas estimulam muitas pessoas. E essa estimulação pode gerar, inclusive, os quadros das vias aéreas, diminuição da imunidade, um resfriado. As pessoas ficam mais aglomeradas no frio de uma forma geral. Então, tem uma tendência a ter as viroses de forma mais fácil e essa virose pode se tornar uma rinocinusite aguda, bacteriana, que é o que a gente precisa eventualmente tratar com antibiótico terapia. Mas o principal, então, é tentar evitar essas viroses de repetição que podem ser ocasionadas tanto no ambiente de trabalho fechado, quanto uma diminuição de imunidade, podem facilitar o aparecimento dessas doenças. Doutora, agradeço muito a participação aqui com a gente. Deu para explicar rapidinho um pouquinho desse problema que um tanto de gente sofre. 25% da população mundial é muita gente, né? Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada pela participação. E olha, se a sua pergunta não foi respondida aqui, fica tranquila, a gente vai enviar para o doutor Miguel Tepedino para ele responder e depois a gente manda para você. Mas para isso a gente precisa do seu e-mail, então mande junto sempre com a pergunta.